noite, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Graças ao nosso bom Deus, estamos aqui em adoração ao Senhor, Ele é o único digno, como estamos entoando esses lindos cânticos a Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, esse Deus que é bondoso, esse Deus que realmente quer que anunciemos a Sua glória entre todas as nações. Nós estamos nesses meses de junho e agora no mês de julho, expondo a primeira carta de João. E o tema desta série é Testes de um verdadeiro discípulo. Hoje nós vamos estudar 1 João capítulo 3 e vamos trabalhar sobre o teste da confiança. Que Deus abençoe também os nossos irmãos e irmãs que acompanham a transmissão do culto em seus lares, em todas as partes aqui do Brasil e também em outras partes do mundo. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 19 até o versículo 24. Como vocês já sabem, às vezes nos valeremos de outras passagens, eu gosto de trabalhar textos paralelos para reforçar a ideia do ensinamento nessa passagem. Primeira carta de João, capítulo 3, versos 19 a 24. Convido a todos os irmãos a que leiam comigo a palavra do Senhor. Vamos ler? E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém. Testes de um verdadeiro discípulo. E hoje vamos trabalhar sobre o teste da confiança. Confiança é uma postura, uma atitude que nós devemos ter em todas as áreas da nossa vida. Mas se tem uma área em que eu preciso exercitar a confiança, é a confiança diante de Deus. Temos um salmo muito conhecido, que é o Salmo 37, versículo 5, que diz o quê? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Já foi lido nessa noite o Salmo 56. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Lemos também a experiência dos discípulos de Jesus naquele barco, quando naquela travessia o barco é arremessado de um lado para o outro de um temporal de vento. Jesus testa a fé dos seus discípulos, como às vezes ele testa a minha e a sua fé também diante de algumas tempestades. Essa semana um ciclone tropical passou pelo nosso país. Em alguns lugares os ventos nos assustaram. Ventos que chegaram a 100 km por hora. Em alguns lugares não só árvores foram arrancadas, mas até carros foram tombados de grande porte. Os ventos nos assustam, os ventos contrários. Mas aí nós precisamos depositar toda a nossa confiança nele, no nosso bom Deus. Por isso que ele diz, nesse Deus ponho a minha confiança. Que me poderá fazer o homem? A passagem que nós acabamos de ler, ela na verdade é uma continuidade de um outro aspecto que nós já trabalhamos aqui e que nós queremos só reforçar, até porque hoje pela manhã já falamos sobre essa característica do fruto do Espírito, que é o amor.
E ele então está ligando, e por isso que encontramos o verso 19, na sequência do verso 18, falando do nosso amor para com o nosso irmão, do nosso amor para com o nosso próximo. E aqui está falando do nosso irmão na fé. E ele diz então que se nós soubermos que os nossos irmãos padecem alguma necessidade, algum recurso deste mundo, conforme está aí no versículo 17, nós não podemos fechar o coração, nós não podemos dar as costas para esse irmão, para essa irmã. E se fizermos isto, como é que o amor de Deus vai permanecer no nosso coração? E ele então se dirige aos seus discípulos, chamando as suas ovelhas, melhor dizendo, de filhinhos. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E ele então entra no verso 19 dizendo: e nisto conheceremos que somos da verdade. Nisto o quê? Quando nós nos amarmos uns aos outros. Quando o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo se evidenciar na prática do nosso cuidado para com o nosso irmão, para com o nosso semelhante. Mas existe uma questão muito séria aqui, e eu confesso que eu tive que ler várias vezes, e cada vez que eu leio eu peço: Senhor, ilumina os meus olhos, o meu coração, para entender esta palavra. Porque ele está dizendo que mesmo você tendo esse conhecimento, mesmo você tendo essa segurança, às vezes o nosso coração é assaltado pela dúvida. A nossa consciência, a palavra coração aqui pode ser substituída por consciência. Às vezes a nossa consciência nos acusa das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, e nós não temos como negar isso, nós ainda pecamos. O pecado em nós é um acidente, nós não vivemos mais na prática do pecado, mas ainda pecamos, por palavras, por atitudes, por pensamentos, por omissão. E aqui a ideia é que se o teu coração não estiver em paz diante desse Deus que sonda e conhece cada área da nossa vida de forma que ninguém mais possa conhecer, certamente você ficará um pouco aflito e perturbado. E é nesse sentido então que ele diz: bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Você está nessa noite aqui com o seu coração aquietado, tranquilo diante de Deus? Às vezes, a nossa própria mente, a nossa própria consciência nos acusa, lança sobre nós algumas falhas que nós cometemos, e nós ficamos deveras tristes, magoados, cabisbaixos com essas questões que a nossa consciência traz diante de nós. Mas o texto vai continuar dizendo assim para nós, no versículo 20: pois se o nosso coração nos acusar, a nossa consciência, certamente Deus é maior do que o nosso coração e Ele conhece todas as nossas coisas. Às vezes, irmãos, a nossa mente trabalhará contra nós. A nossa mente, a nossa consciência trabalhará contra você. E muitas vezes ela vai lançar sobre você, na sua conta, dívidas, e talvez você ficará entristecido, envergonhado. Mas eu quero te dizer de alguém que conhece mais do que a sua consciência, mas ele te conhece por completo: Deus. Eu gosto muito do Salmo 19. Existem áreas na nossa vida, irmãos e irmãs, que são ocultas aos nossos olhos. Nem a nossa consciência é capaz de captar algumas verdades. E é por isso que o salmista diz lá no Salmo 19: absolve-me das coisas que me são ocultas. Existem momentos na nossa vida que nós não entendemos o nosso próprio modo de agir. Você já teve alguma atitude assim, em que você diz: epa, como eu tive essa atitude? Como eu me deixei levar por essa circunstância? E aí a sua consciência começa a pegar fogo e você começa a se sentir mal com essa situação. Mas nessa noite eu quero que você volte-se para confiar em Deus e dizer: Senhor, o Senhor me conhece, às vezes eu tenho as minhas falhas, as minhas limitações, mas eu não quero ficar aflito diante do Senhor. Aquieta o meu coração, tranquiliza o meu coração, a minha mente, a minha consciência, porque o Senhor é o único que me sonda e o Senhor é o único que me conhece. O Senhor de longe penetra os meus pensamentos, as palavras ainda não saíram pela minha boca e Tu já as conheces todas. O Senhor está em todos os lugares, não tem nada que o Senhor não saiba de mim. Até aquilo que muitas vezes eu tento praticar uma autossabotagem, ou eu tento fugir de algumas coisas, nós fazemos isso.
mas você pode ficar em paz, porque Deus está dizendo: eu sou maior do que a sua consciência, eu sou maior do que o seu coração. E aí nós precisamos lembrar de um detalhe: se Deus é maior do que a nossa consciência, e se Deus é maior do que o nosso coração, aí você diria: estou perdido, pastor, porque Deus está vendo coisas que eu não queria que Ele enxergasse agora. Deus está vendo coisas na minha vida, na minha existência, no mais escondido do meu coração, lá no cantinho da bagunça, no quartinho que eu tranco as 7 chaves. Deus está vendo tudo. E eu não passaria no crivo de Deus, eu não seria aprovado nesse julgamento. Certamente a minha sentença seria qual? Condenado. Condenado. Mas por que, irmãos, que você não deve então se desesperar se acabamos de ouvir que Deus é maior do que a nossa consciência, e se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração, e Ele conhece todas as coisas. Porque você que já foi lavado e remido no sangue de Jesus, você sabe que Cristo Jesus te resgatou, te regenerou e limpou o seu coração com o seu sangue precioso. Romanos 8:1 diz o que para nós mesmo? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas de vez em quando, principalmente aqueles que estão novos na fé, isso acontece com todo crente, mas sobretudo aqueles que estão se achegando a Jesus nos primeiros momentos. De vez em quando a nossa consciência nos acusa e diz: como você ousa dizer que agora você serve a Jesus? E o seu passado? E a sua história? E as coisas que você praticou e ainda pratica? Como você ousa entrar na presença de um Deus que é puro e santo e que te sonda e te conhece e que prescruta as motivações do seu coração? Ele é tão grande, Ele é tão poderoso, e como você ousa entrar com essa confiança diante dEle? Você certamente terá uma resposta: eu só faço isso por causa de Jesus. Porque o Senhor Jesus me comprou. Eu tenho livre acesso à presença do Pai. Certamente eu não duraria um segundo na presença de Deus se Deus olhasse somente para a minha miséria, para a minha pecaminosidade, para a minha depravação total, mas Ele me olha em Cristo. Por isso que nós não somos destruídos. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Senão nem eu, nem você, ninguém poderia estar aqui nessa noite. Então, o que João está falando para nós aqui através desta passagem é: tranquilize o seu coração. Se o teu coração te acusar, lembre-se, Deus é maior do que o teu coração. Ele te sonda, Ele te conhece. E aí ele entra no verso 21, e eu acho tão lindo quando ele fala mais uma vez, palavras carinhosas de João: amados, se o coração não nos acusar, temos o quê? Confiança diante de Deus. Claro que é uma pergunta tão óbvia, mas eu preciso fazer. Você confia em Deus? Você confia em Deus? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Mas não é difícil confiar? Vamos aqui conversar um pouco. É difícil confiar. Tem hora que a gente diz: será? É por isso que nós precisamos aprender com as crianças. Eu gosto sempre de usar essa analogia. Se um pai estiver num playground brincando com uma criança, e o pai falar para o seu filho assim: pula que o papai segura, o que a criança fará? Ela pula. Por quê? Ela confia no pai dela. Ela não vai falar assim: será que o meu pai tomou café hoje? Será que o meu pai está malhando? Eu estou meio gordinho, eu cresci, será que o meu pai vai me aguentar? Já pensou? Eu pulo no colo do meu pai não me aguenta, vamos cair nós dois no chão. A criança não fica fazendo essas conjecturas, isso é coisa de adulto. Adulto fica colocando uma série de condições. Eu confio, mas você sabe, né? Confio, mas desconfiando. O gato escaldado tem medo d'água. Eu confio, mas não confio. É igual a história de Jesus, a segunda experiência da tempestade com os discípulos, quando Jesus se identificou e falou: tem de bom ânimo, não temas, sou eu.
Jesus disse isso aos discípulos, mas que foi que Pedro falou para ele? Se é o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Você falaria isso para Deus? A gente critica daqui a alguns minutos nesse episódio que Pedro vai gritar, mas Pedro ousou desafiar Deus e Jesus falou o que para ele? Sem problema, Pedro, pode descer do barco. E enquanto Pedro olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. O problema foi quando ele retirou o olhar de Jesus e começou a reparar na fúria do vento. E a tempestade não tinha cessado ainda. Ela só cessará um pouco depois. E quando ele começa a reparar nos ventos ao redor, os ventos contrários, ele começa a afundar. E ele começa a gritar: Senhor, me salva! Muitas vezes nós não confiamos no nosso Deus. Eu não sei se essa história ela é verdadeira, se é uma ilustração, mas eu acho que ela cabe aqui também, tão contada por aí. Um voo estava indo de um ponto a outro e durante esse voo uma grande turbulência afetou esse voo. E todos os passageiros começaram a ficar apavorados. Para aqueles que têm medo de viajar de avião, já sabem o pânico como é que fica. A gente nunca quer que aquelas orientações do comissário de bordo aconteçam, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão e aquelas coisas todas. A gente fala, opa, não quero nem saber como é que usa isso, mas é bom saber. A gente precisa, no caso de uma emergência. Mas aquele avião sacolejava de um lado para o outro, até os profissionais, os funcionários, a tripulação do avião estava assustada, porque era muito forte. E tinha gente ali tensa, tinha gente ali rezando, orando, estava difícil o negócio. Mas um garoto estava brincando, talvez lá no seu videogame, não sabemos, mas estava tranquilo. Aquilo chamou a atenção de algumas pessoas do avião e falou assim, mas como pode uma criança estar tão calma assim? O avião balança para baixo, para cima, e saculeja, não sei o que, e balança, parece que está envergando a fuselagem do avião, e o menino não está com medo. Até que uma comissária falou assim, ei, você não está com medo, filho? Não. Por que você não está com medo? O meu pai é o comandante do avião. Nós vamos pousar em segurança. É assim que você vive na presença de Deus. O mar está bravio, as coisas estão difíceis, e alguém olha para você e fala assim, onde está o seu Deus? O meu Deus está lá na cabine de controle, dirigindo a minha vida e a minha história, e eu confio nele. Essa confiança deve tranquilizar o nosso coração, porque às vezes a nossa própria consciência, o nosso coração vai nos acusar. Mas se você olha para Jesus e diz, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus, eu ouso entrar e confiar. Então eu quero que você olhe comigo também agora para uma outra realidade, uma segunda lição aqui nesse texto. Que se você confia em Deus, mesmo que em alguns momentos, volto a reiterar o que eu falei há pouco, infelizmente pecamos, falhamos, nós estamos sujeitos a entristecer a Deus com as nossas ações, a nossa consciência muitas vezes fica martelando, nos acusando, e se você não olhar para a cruz, se você não ver o que Cristo fez por você, você vai sucumbir diante dessa acusação. Mas olha para Cristo, olha para a cruz, e diga, Senhor, eu não sou digno, eu não mereço a Tua graça, eu não mereço a Tua misericórdia, mas é só por ela que eu estou aqui. Não há em mim nenhum mérito. Se o Senhor fizer uma sondagem, se o Senhor fizer aí uma ressonância espiritual, agora o Senhor vai descobrir muita coisa dentro de mim que eu não quero que o Senhor veja. Mas aí você fala, Senhor, tranquiliza o meu coração, porque é pela cruz, é pela obra de Cristo na cruz que eu estou aqui, e por isso você também pode confiar para pedir. Olha só o que nos diz aí o verso 21, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança de Deus. O 22, e aquilo que pedimos, dele recebemos. Por quê? Guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Vamos voltar no Salmo 37, mas agora não mais o verso 5, o verso 4. Como a gente gostava desse versículo, principalmente os jovens, né? Estava arrumando a namorado, você lia esse versículo, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você já sabe, né, qual era o desejo do seu coração, né? Ela, ele, o Senhor, é ela, é Ele.
Mas a gente esquece desse versículo aqui, dessa parte primeira: agrada-te do Senhor. Aqui está explicando para nós o que o Salmo 37,4 está falando. Para você orar e Deus atender a sua oração daquilo que você pediu, você precisa viver de forma que o agrade. Aí a sua oração será respondida da maneira como você orou, porque a sua oração estará em conformidade com a palavra. Você jamais vai fazer um pedido para Deus contra a palavra. É possível que algumas vezes você diga: pastor, eu não sabia que eu estava fazendo um pedido errado, mas na grande maioria hoje, nós que estamos na presença de Deus há um bom tempo, você já conhece as Escrituras suficientemente, assim eu espero, para não fazer certas orações que você diz: nem vou perder tempo de orar isso aí vai contra a palavra. Por que eu vou fazer uma oração dessa? Por que eu vou dobrar o meu joelho para fazer uma oração dessa, se a Bíblia já deixou claro para mim que isso não está de acordo com quem é discípulo de Jesus? Não vou orar. Eu vou pedir para Deus ter misericórdia de mim, do meu pensamento ter me levado a achar que aquilo era poder orar. Eu vou falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu pensei que eu podia pedir isto a Ti. Nós não vemos a palavra de Deus falando que nós pedimos mal? Pedimos para nos banjar nos nossos próprios prazeres. Às vezes, nós queremos pedir alguma coisa para Deus, e esse é um perigo, porque daí só o Senhor pode visitar o nosso coração agora e para sondar isso. E às vezes a gente pede uma coisa legítima até, mas a gente não pede para a glória de Deus. A gente pede para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio bel prazer. O Salmo 37,4, somado a isso que dá aqui, ele está dizendo então para nós o quê? Agrada-te do Senhor. Viva uma vida de agradar ao Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração, porque o teu coração estará rendido a Deus e você será uma pessoa que terá um coração totalmente tomado pela palavra de Deus. Eu quero convidar você aí comigo aí nessa carta, no capítulo 5. Olha o que nos diz os versos 14 e 15. 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. Eu quero convidar a igreja para fazer essa leitura comigo. Vamos ler? E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Você tem essa confiança? E esta é a confiança que temos para com Ele. E se você pedir alguma coisa para o Senhor agora, de acordo com a vontade dEle, ou seja, de uma vida que você leve na presença dEle, de forma que o agrade, fique em paz, meu irmão, no tempo de Deus, Ele vai te responder. Não se desespere, não duvide do trabalhar de Deus, mesmo que pareça demorado. Mesmo que, como aqueles que estudaram recentemente aqui na igreja, os nossos irmãos dos grupos familiares, a história de Abraão, o pai da fé. Mesmo que você diga: mas pastor, 25 anos é muito tempo. E Abraão tropeçou nessa jornada em alguns momentos. Ele se desesperou, ele não confiou, mas Deus não mudou os propósitos na vida daquele homem, e não muda na minha e na sua vida. Mas o Senhor requer de nós confiança. O teste da confiança. Então, olha só, esse verso aqui, ou esses dois versos do capítulo 5, eles reforçam aquilo que já está aqui no versículo 22, e aquilo no capítulo 3, e aquilo que pedimos dele recebemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Só que ele fala de novo aqui de guardar os mandamentos, e neste trecho da carta de João, que mandamento ele está falando? Qual é o mandamento que ele está ensinando para nós? É o resumo dos 10 mandamentos. É: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele vai falar isso para nós aí, olha, e aquilo que pedimos e dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Acho que tem alguma coisa ligada aqui, é por isso que está dando essa microfonia. Espera aí. Não. Vamos lá. Versículo 23.
Ora, o seu mandamento é este. Agora vamos lá. Que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então vamos resumir aqui. Eu não posso duvidar em hipótese alguma da pessoa de Deus. Nós precisamos crer quem é o nosso Deus. Nós estamos vivendo numa era e num período em que a coisa há de piorar, infelizmente, em que a nossa fé será colocada à prova. E nós precisamos de estar preparados para dar razão da nossa fé, ainda que isso nos custe a vida. Nós teremos que professar com todas as letras, com toda a força do nosso ser: eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu não estou fingindo que eu creio, eu não estou adorando um Deus que não existe, eu creio em Jesus. Aliás, o escritor aos Hebreus diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, creia que Ele é o bendito Salvador. Quando Jesus repreendeu, na primeira experiência da tempestade, a fúria dos ventos, os discípulos ainda não tinham plena certeza quem era Jesus. Quando tudo se fez bonança, o que foi que eles começaram a conversar entre eles? Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas a segunda experiência, quando Jesus também dá aquela lição dos discípulos no barco, e dali ele anda sobre as águas, no final daquela experiência, a reação dos discípulos foi outra. Eles adoraram, e eles reconheceram que Ele era o Messias, que Ele era o Salvador. Jesus indagou os seus discípulos sobre a sua pessoa. Que diz o povo, o filho do homem? Eles falam que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Elias, que o Senhor é qualquer um dos outros profetas. Mas aí Jesus falou: e para vocês, quem eu sou? E Pedro, respondendo em nome dos apóstolos, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu gosto muito da declaração de Marta, a irmã de Lázaro e Maria. Marta também declarou: eu creio que o Senhor é o Messias que deveria vir ao mundo. Irmãos, nós precisamos disso. Lembram de Bartimeu, naquele desespero, ali na beira do caminho, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego, mas ele conhecia a história de Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Pois que se ele não soubesse, ele não falaria que Jesus era filho de Davi, da descendência de Davi, da raiz de Davi, da tribo de Judá. Portanto, irmãos, primeiramente, você não pode duvidar, você tem que confiar e crer no nome de Jesus, e também você tem que amar o seu irmão. De novo esse tema, mais uma vez a palavra nos falando sobre isso. E agora ele volta-se para nós e diz aqui no versículo 24: e aquele que guarda os seus mandamentos, o quê? Permanece em Deus. Então qual é a condição para você nessa noite sair daqui com a plena certeza, sem dúvida nenhuma, de que você está nele e ele está em você? Guarde os mandamentos do Senhor. Guarde os mandamentos e você permanecerá nele, e ele em você. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. A confiança é uma atitude que nós devemos ter em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente diante de Deus. Muitas vezes nós não estamos vendo as maravilhas do Senhor acontecer nos nossos dias, não é porque Deus mudou. Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Nós é que mudamos. Talvez nós precisamos aprender com aquela história do garotinho no avião. Eu não estou com medo, porque o meu pai é o comandante. Ele está no controle. Quem dirige a sua vida? Quem dirige a sua história? Quem te conduziu até aqui, meu irmão, minha irmã, e promete te conduzir até o final dessa jornada? Ainda que você diga: pastor, falta muito ainda, será que nós já estamos chegando no final da linha? Eu não sei, mas vamos viver um dia de cada vez, mas jamais duvidando da pessoa do Senhor Jesus. E tome cuidado com a sua consciência, que muitas vezes vai jogar contra você, a ponto de te acusar.
de te humilhar, e é claro que você ficará envergonhado, mas aí vem Deus que está acima da sua consciência, e Ele penetra onde ninguém mais penetra, Ele te absolverá das coisas que são ocultas, e Ele vai limpar o seu coração, porque nós temos essa certeza, através da obra de Jesus. E você pode pedir, e você pode confiar. Muitas vezes nós não confiamos. Muitos conhecem também a história de A.W. Tozer, ou melhor dizendo, outro pastor, não é A.W. Tozer, mas o pastor George Miller. E o pastor George Miller é conhecido como o homem de oração da sua época. Temos a famosa história do orfanato, que nós conhecemos tão bem, que ele reúne as crianças numa manhã para agradecer o pão e o leite, mas não tem pão e leite na mesa. Agradecer por algo que não tem na mesa? Isso é confiança. Não tem café hoje. O que a gente vai oferecer para essas crianças? Deus proverá. E a história conta, que o leiteiro passou ali perto, houve um problema, o leite ia estragar, não chegaria no destino, vamos doar para esse orfanato. O leite chegou. O pão passou do ponto, os clientes não gostam desse pão um pouco mais moreninho, vamos doar para o orfanato. O pão chegou. Às vezes a gente fala assim, pastor, mas isso aí foi lá, pastor? Abre o olho, pastor. Se enxerga, pastor. Nós estamos no século 21. Agora a coisa não é assim não. Se o senhor não pegar um ônibus amanhã cedo, se o senhor não ralar, se o senhor não for trabalhar, o pão não vai entrar na sua casa, pastor. É assim que você pensa? É desse jeito que você vive? Que depende de você? É você que faz e acontece? O trabalho que você tem, seja numa empresa, seja qualquer outra coisa que você faça, é o meio pelo qual o Deus provedor faz chegar o pão na sua mesa, mas é Ele que continua sendo provedor. Não duvide disso, confie no Senhor e não deixe que a dúvida domine o seu coração. Testes de um verdadeiro discípulo. E hoje nós estamos vendo o teste da confiança. Você confia em Deus? Mesmo que as circunstâncias estejam falando para você, eu acho que Deus te abandonou, hein? Acho que Deus não está te vendo, não. Acho que Deus te deixou, está tão ocupado que você está fora da agenda de Deus. Não dê ouvido a essas falácias das trevas. O Senhor é contigo. Não temas. Creia, confie, descanse nele, para a honra e glória do nome dele.